Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimas, porque eu estou maravilhosa. Primeiro porque eu estou aqui em Avignon, estou num festival de teatro. E em segundo lugar, estou hoje com um convidado especial, João Bosco, ator, diretor, dramaturgo, roteirista, tudo que vocês puderem imaginar que ele trabalhe com teatro, ele faz. Então nós estamos diante de uma pessoa que tem experiência com uma outra linguagem artística e que hoje vem com uma proposta para dialogar com a gente, para trazer um outro olhar nessas relações que a literatura pode estabelecer com outras linguagens artísticas. A peça que está sendo circulada, apresentada nesse evento, é uma adaptação feita a partir de um conto do Edgar Allan Poe. O nome da peça é O Olho, é uma adaptação do conto O Coração Delator, um dos contos mais célebres, um dos contos mais respeitados, mais lidos e discutidos do Edgar Allan Poe, por trazer a questão do duplo, por abordar a temática da morte, do horror, do suspense, do mistério, por trabalhar com temas que envolvem a loucura, a subjetividade, a introspecção, tudo aquilo que nós sabemos que o Edgar Allan Poe inaugurou ou explorou e aprofundou com muita propriedade. E aí, antes da gente falar um pouco sobre esse festival e sobre todo esse cenário, né, em que nós estamos nesse momento, eu queria que você falasse um pouco, João, a sua relação com o teatro, a sua relação com a literatura, e depois fale para nós também sobre essa peça, sobre O Olho, sobre Edgar Allan Poe na sua vida. Bom, primeiro agradecer o convite e a honra de estar falando no teu canal. Falar sobre teatro, falar sobre arte, sobre literatura, é sempre um prazer, é sempre uma coisa maravilhosa, e no teu canal eu tenho certeza que quem está assistindo, que acompanha sempre, é uma coisa fantástica. Eu sempre digo que o teatro, a arte de um modo geral, eu acredito nela como um organismo vivo. Eu acho que a gente fica muito nessa de, às vezes, eu escolhi fazer teatro, ou eu escolho literatura, a gente não escolhe nada. Nós somos escolhidos. Essas coisas são muito maiores do que a gente, elas são organismos vivos, elas têm um mecanismo muito próprio de organização que vai além da gente, e nós somos elementos que fazemos parte dessa mecânica global que é a estruturação da arte. Então, quando comecei a fazer o espetáculo Olho, até para falar um pouco, vou voltar um pouco antes para falar da Companhia Teatral Ops, que é um grupo que eu fundei no início do ano 2000, na virada do século, e a gente tem uma pesquisa baseada no Work in Progress, né, que é no trabalho em processo, um trabalho em progresso. A gente tem pelo menos três eixos de pesquisas principais, e O Olho é um espetáculo que faz parte do eixo de pesquisa do teatro contemporâneo. Eu não conhecia muito bem a obra do Allan Poe, conheci O Corvo e conheci O Gato Preto, e eu acho que são as obras, pelo menos as mais divulgadas, ou pelo menos dentro do universo que eu vivia no Brasil, em Goiás, eram as obras mais divulgadas. Então eu não conhecia exatamente essa obra e tal, então me caiu no colo, fiz uma adaptação, mas eu me arrependo muito de ter tirado o nome, o título original, apesar de eu não gostar do título original do Allan Poe. Eu me arrependo muito mais por uma questão mercadológica do que uma questão artística, porque eu acho o nome, do ponto de vista dramático. E é claro que eu tenho que entender o Allan Poe no século em que ele estava presente, eu tenho que entender o Allan Poe como um cara que inaugurava tudo isso. Quando eu venho e coloco um coração delator, um coração revelador, como tem algumas traduções colocam, eu entendo que é uma obra que o título acaba denunciando muito do que vem a seguir. Mas quando ele escreveu isso, ninguém havia escrito nada disso antes. Então eu também preciso entender o lugar que ele estava, mas eu também preciso entender o lugar que eu estou como artista e o que eu quero apresentar ao público antes disso. E claro, as pessoas que, independente de conhecerem ou não conhecerem o Edgar Allan Poe, que possam também estar presentes no espetáculo. Pensava de coisas que eram necessárias estar presentes na obra para trazer elementos contemporâneos, elementos que fossem presentes do nosso tempo e que comunicassem com as pessoas do nosso tempo, porque é uma diferença muito grande entre a obra escrita, e adoro ler contos, eu sou um apaixonado por contos. Eu só não gosto mais de contos que eu gosto de poemas, como temática ou linguagens físicas. E ele também, que ele escreve O Corvo e tal. E provavelmente os contos, claro que a gente lê ele traduzido, eles não estão nessa forma poética. Apesar de não ter, e não pode se excluir nunca, a poesia que existe dentro dos contos. E nem a dramaticidade. Os contos do Allan Poe, eles têm uma dramaticidade muito grande. Mesmo não sendo textos dramáticos, não sendo textos que foram escritos para serem encenados, ele possui uma dramaticidade muito presente. A narrativa dele é tão poderosa, inclusive de poder de síntese. Como eu posso traduzir isso para teatro como dramaturgo? Então a gente comecei a aprofundar, tal. Eu comecei a incluir alguns textos de outros
outros autores, de Francis Bacon. E quando eu convidei o diretor na época, o Ivan, uma das coisas que ele me falou assim, mas vamos ler o texto de novo? Eu falei assim, mais do que eu ler o texto, eu quero ler outros textos deles, eu quero entender como ele constrói. Então ele tinha uma coisa que sempre estava presente de uma obra para outra, que para muitos críticos, para muitas pessoas, tendem a aparecer como repetição, ou como autoplágio, enfim. Eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho que o Allan Poe, muito pelo contrário, ele entendia que o público estava seguindo uma ideia e que muitas vezes os personagens comunicavam entre si. Tanto é que há em obras que ele cita claramente um personagem que volta de uma obra para outra. Então ele não faz isso porque é por falta de criatividade, pelo contrário. Ele usa isso como elemento de assinatura própria. Então fui usar isso e a obra apresenta muito isso. Por exemplo, o Nunca Mais, o Nevermore. Eu cito o Olho, mas a UPS a gente fez a trilogia Poe, o Gato Preto e depois o William Wilson. É muito famoso pelo Corvo, mas a gente colocou isso em todas as obras. O Maldito, a gente começou a usar em todas, independente do Olho Maldito, o Gato era o Maldito, o William Wilson, Maldito. Então a ideia dessas repetições que também apareciam dentro da obra da literatura, a gente trouxe também para esse ambiente da dramaturgia. Somado a tudo isso, como transportar tudo isso para uma linguagem teatral. Porque como Allan Poe, e ele é gênio nisso, ele já conseguia fazer com quem lê o texto criar todas as imagens, como eu posso transpor todas essas imagens para a cena? E aí uma das que eu acho que é uma das boas sacadas que nós temos no espetáculo é nós não nos propusemos a querer transpor as imagens para a cena. Pelo contrário, a gente usa a narrativa e com a narrativa a gente faz com que o espectador, juntamente com esse personagem, que ganha o nome de um personagem do Shakespeare, que é o Iago, como esse personagem faz o espectador criar as imagens a partir do texto que está sendo dito. Então há um jogo de ações, de partituras físicas, de ações físicas, não é apenas uma contação de história. A história se desenrola na frente do espectador, mas ela se desenrola ao mesmo passo em que a ação é contada, que é algo que normalmente não se acontece no teatro. Monólogos normalmente estão contando uma história, monólogos normalmente, ou peças de teatro em geral, elas são uma ação específica de um tempo, mas esse espetáculo é um vai e volta. Assim como o texto utiliza essa repetição, utiliza o duplo, utiliza a ideia da loucura e de um plano de ações que não estão no mesmo lugar, a gente tenta fazer tudo isso baseado não apenas numa linguagem teatral, numa estética que seja do work in progress ou do teatro da crueldade do Artaud, do teatro pobre do Grotowski, enfim, várias outras coisas que eu poderia utilizar, mas se não, na própria visão que o Allan Poe, como autor literário, gostaria que ele colocasse isso dentro da sua própria literatura. De que ano que é Olho? Como a montagem? Quanto tempo tem de existência do espetáculo? Então, nós estreamos Olho em 2010. Numa sexta-feira, 13 de agosto de 2010. E que, por acaso, não foi uma data escolhida por nós. Como eu digo, as coisas são como elas precisam ser. Nós somos instrumentos. E a gente foi convidado a abrir a Revirada Cultural de Goiânia. Era um projeto novo da Secretaria de Cultura. Nós estávamos com a estreia. E a organização, na época da Secretaria Municipal de Cultura, falou assim, vocês estão estreando um espetáculo, vamos estrear ele para a abertura do festival. Foi ótimo, quando vai ser? Sexta-feira, 13 de agosto. Que era a sexta-feira, 13 de agosto do mês do Cachorro Louco. Sim. Do azar, a sexta-feira 13. Toda uma simbologia, né? Toda uma simbologia que deu uma potência ainda maior pro espetáculo. E aí, desde então, entre aspas, o azar do Allan Poe, a gente segue 12 anos depois. A gente teve a oportunidade de apresentar ele em todas as regiões do Brasil, do sul ao norte, passando por todas as regiões mesmo, em grandes festivais de teatro brasileiros. Nós tivemos a oportunidade de viajar para Colômbia, México, Equador, Portugal, Espanha. E aqui agora, apresentando também o espetáculo aqui em Avignon, na França, e com um público sempre muito diverso. Bem, gente, vocês perceberam aqui que essa conversa hoje com o João, ela não é aleatória, né? Primeiro porque é um apaixonado por arte, como o canal de Docéia é. Segundo, porque, eu não falei no início, né, mas o João é libriano, e Libra é um signo do elemento ar, assim como Gêmeos. Então há aí uma proximidade. Mas eu acho que o terceiro ponto que faz essa conversa mais fluente, mais interessante, é o fato do João Bosco ser também um apaixonado por Edgar Allan Poe, assim como eu. É um cara que conseguiu enxergar toda essa racionalidade obscura desse grande escritor que hoje, para nós, leitores do século XXI, né, de 2022, parece muito previsível, porque nós estamos muito diante, né, muito expostos diariamente a narrativas prontas, mas ele é que inventou essas fórmulas, né? O Edgar Allan Poe inventou essas fórmulas que hoje são exploradas
tanto numa perspectiva mais canônica como numa perspectiva mais mercadológica. E aí, pensando em toda essa questão, né, do Edgar Allan Poe, um autor pop, né, um autor canônico, um autor que está no mundo do comércio, no mundo do mercado, mas também no mundo da academia, no mundo das belas letras. A gente teve aí, né, João, um hiato de 2 anos por conta da pandemia, do coronavírus. A gente ficou meio que paralisado. Para nós que somos muito sensíveis, né, que a gente tem um olhar para o mundo muito, muito acentuado, um dos dispositivos que nos ajudou a lembrar que a vida vale a pena foi a arte. Mas assim, uma coisa é eu ter uma biblioteca, catar um livro da minha prateleira, ler ou assistir um filme num aplicativo de streaming. Tudo bem. Como foi trabalhar e consumir teatro nesse momento de pandemia? E mais ainda, que eu acho que é o que nos interessa agora, porque apesar de parecer estar tudo bem de novo, nós não somos mais os mesmos nem as mesmas. Como é para você esse retorno como ator, como dramaturgo, como diretor, depois de 2 anos de hiato, depois de 2 anos na vida emergencial remota, sendo outro e ainda mais fora do seu domicílio natal, na Europa e não no Brasil? É interessante, assim, o Antonin Artaud, francês, que está aqui na França também, a 2 quadras da rua Artaud. Aliás, usa o texto do Artaud dentro desse espetáculo Bolho. Ele fala muito de como a pandemia nos afeta, como a peste nos afeta. Uma das primeiras coisas no livro dele, que é o Teatro e Seu Duplo, ele vai explicando a coisa, ele explica como o teatro deveria funcionar assim como a peste funciona. E que independente disso, ela ataca as pessoas. A peste, ela não ataca apenas quem teve a doença. Algumas pessoas são avisadas, inclusive, que veio uma peste antes. Ele cita um exemplo de um principado, que era Marselha. Estamos tão perto de Marselha, que aliás vai pegar um voo daqui a uns dias em Marselha, vai conhecer Marselha. E um príncipe de Marselha, ele recebe um aviso. Ele tem um sonho de que um navio vai chegar no seu porto e esse navio vai trazer uma peste terrível que vai dizimar toda a população. No outro dia chega o navio, vindo do Oriente, com uma peste que ninguém conhece. Ele não sabia. Ele proíbe o navio atracar no porto. Não, vocês não vão atracar. Eu tive um sonho, não, mas é um sonho. Não vão atracar. E manda esse navio, se eu não me engano, não sei se vai para Nice. A minha confusão é se um é outro, mas é um ou outro. Mas suponhamos que eu esteja correto e esse navio vai para Nice. Ele atraca, aceita o navio. Morre 80% da população. E a peste se alastra pela Europa. O Artaud coloca que a peste já havia atacado esse príncipe antes. Ela chega a algumas pessoas e ela já começa a transformar a humanidade. Esse príncipe fica doente não apenas porque ele tem uma doença só física, mas a doença mental. A culpa se instaura. E isso acontece com muitos artistas. O que eu mais sinto em relação à pandemia é que muitos de nós artistas, e aí o Allan Poe, e fazê-lo depois da pandemia dentro de um festival, vir com uma peça de suspense, que é uma peça que a linguagem é uma linguagem pouco utilizada no teatro, que fala de desilusão. Ele, enquanto artista, é a própria representação da desilusão, de como um artista dedica toda a sua vida, ele transforma a sua alma na lenha que ele queima para a arte e no fim morre como indigente, como alcoólatra, e seu reconhecimento só vem a posterior, ou seja, ele tem uma aura de artista depois, é reverenciado, todo mundo fala, é Baudelaire, é o Kafka, é Dostoiévski, mas ele morreu pobre. E quando era seu tempo, ele era apenas um autor de folhetins, como se ele fosse menos importante. E a sua importância vem ser reconhecida muitos anos depois. A pandemia traz um pouco dessa situação de quantos artistas tiveram que morrer, ou quantos tiveram que deixar de trabalhar, ou quantos passaram fome, ou estão encontrando outras maneiras de tentar sobreviver, porque mesmo que não ficassem doentes, nós tivemos grandes artistas que morreram, colegas, amigos, eu tive amigos, parentes que morreram durante a pandemia. Para além disso, todos nós morremos um pouco. Eu morri muito como artista. Eu digo que meus 2 últimos trabalhos como diretor antes da pandemia são impossíveis de serem apresentados. O Sonho de A Noite de Verão a gente usava máscara, a gente falava pro público, olha, vocês têm que colocar máscara antes. E fazer alguma coisa estranha vai acontecer. Isso era 19 de dezembro de 2019. A pandemia foi divulgada, entre aspas, ao Ocidente no dia 31 de dezembro de 2019. Meio que profeta, né? Meio que nós também fomos avisados num sonho, alguma coisa. Um sonho de uma noite de verão. No sonho de uma noite de verão. Que, olha, vai acontecer tal coisa. E se eu apresentar essa peça hoje? Ai, que bobos, olha lá, estão falando de pandemia. Ai, que saco, eu não quero colocar mais máscara. Fiquei 2 anos de máscara. Sim, acabou. Sendo que ela foi visionária. Ou seja, ela foi importante para as, 200 pessoas que viram ela. Então a pandemia, ela traz um pouco dessa desilusão de nós como artistas, ou de como nós, no momento em que, voltando ao Artaud, de voltar a fazer uma arte que nunca
nunca salvou ninguém de ter fome, que nunca salvou ninguém de ter pandemia, que nunca salvou as pessoas de terem frio. Como a gente volta para esse lugar e repensa a nossa função como artistas? Porque depois disso eu também escolhi, não só eu, mas eu, minha família, nós escolhemos, olha, vamos rever a vida. Resolvi que eu precisava estudar mais, eu quero aprofundar. Estou fazendo um mestrado em Portugal, com a intenção de que, olha, eu quero ter uma visão diferente da vida, eu preciso me chacoalhar. De repente eu percebi que aquilo que eu vivia já não me bastava mais como artista mesmo, e como ser humano. Não me bastavam aquelas coisas. Então vim para esse lugar, estar agora, voltar, fazer o espetáculo em outro país, com outras pessoas, com uma condição que talvez nos faz pensar, putz, será que é isso que é a vida? É isso que é fazer teatro? É o importante é estar aqui só também? Ou o importante seria eu estar em, sei lá, em qualquer lugar? Como eu volto a comunicar? Porque eu vejo que a arte, e eu usar um outro autor que é ótimo, os nomes deles são ótimos. Teatro da Crueldade pro Arthur, ou Teatro da Peste, né? E o Teatro da Morte do Cantor. Porque antes de mais nada, nós fazemos artes para nós mesmos. O Cantor falava isso e ele coloca, olha, o público é consequência e não causa. E eu tento trazer isso como artista, em que o público é consequência do que eu faço e não causa. Eu não penso no público antes de fazer. Eu penso no que eu quero como artista falar. Alguém vai ter que ouvir isso. Se não ouvirem, por consequência não era necessário. Porque a arte, ela é um organismo vivo. Então, ao estar nesse lugar, ao estar na França, que é um berço da cultura ocidental, é o berço da nossa filosofia, do nosso modo de pensar, da nossa estrutura de pensamento. E estar aqui comunicando, eu acho que é talvez renascer das cinzas. É talvez buscar a partir desse encontro com esse novo lugar, inclusive fazer o espetáculo encontrar novas nuances. Fazer o Allan Poe encontrar novas nuances. João, eu quero aproveitar, né, para trazer uma outra reflexão que é também importante, pensando na França como o berço de várias revoluções, né, importantes que aconteceram na história da humanidade, não só na história da literatura, né, do teatro, mas na história da humanidade. Foi uma decisão sua como diretor, foi uma decisão da companhia manter o texto da peça no idioma original, português do Brasil. Você está na França, está em Avignon. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque dialogando com a equipe de Docéia, nós entendemos que isso é uma espécie de revolução. É também se colocar em vanguarda, né? Se apresentar, se comunicar num idioma que ainda está marginalizado na Europa, né? Fale um pouco sobre isso, pensando justamente também sobre a outra linguagem que você utiliza, que é essa que ultrapassa barreiras, que é a linguagem não verbal do próprio teatro. Bom, eu fico pensando assim que nós vivemos um mundo globalizado. Eu acho que as pessoas, primeiro assim, o Allan Poe é conhecido. Eu uso um texto que é clássico e qualquer pessoa que queira saber mais sobre o texto, que é de domínio público, ela vai lá, joga no Google Le Coeur Révélateur em francês e ela vai ter o texto, a história, a narrativa em si na íntegra. Segundo, são línguas latinas irmãs. Elas são muito parecidas, né? Obviamente nós temos por ser o idioma português muito restrito ao Brasil e a um pedaço da Europa que é Portugal e da África, né? São línguas em si mesmadas, é um idioma muito em si mesmado em si e por acaso também muito bonito, talvez muito poético. Eu lembro de uma professora no mestrado falar de como o idioma português ele é naturalmente poético. Você traduz as coisas do inglês, porque o inglês ele é muito rudimentar, o francês ele é todo entrecortado. Quando a gente traduz português parece que está fazendo uma poesia. Você pode traduzir um texto científico e ele parece que é um poema em português. E escolher isso porque assim, a gente está aqui como, antes de mais nada, nós somos representantes de um projeto, nós fomos aprovados por um projeto no Brasil. Quem nos banca aqui é o Brasil. Eu sou representante do estado de Goiás, eu tô aqui, eu tenho uma bandeira a seguir. Eu não estou aqui pela República Francesa, senão pelo estado de Goiás, a partir de um projeto que foi financiado com recursos públicos, com uma cultura, com uma ideia de trazer essa cultura. Fazer uma cultura brasileira, uma cultura goiana, não é apenas falar do Piqui, ou apenas reproduzir uma poetisa que eu acho que é uma das melhores poetisas e que é tão pouco falada no Brasil, mas que talvez seja uma poetisa mulher, talvez a mulher mesmo, senhora, inclusive, pensar pela idade dela, que é a Cora Coralina, mas que a cultura goiana vai além disso, que a cultura goiana é produzir cultura de qualidade de qualquer obra literária, de qualquer obra de qualquer nível estético. Fazer um teatro de suspense. Em Goiás, isso quando nós fomos pensar em Allan Poe, isso inexistia. Era praticamente nulo. É claro que deve ter existido, devem ter coisas que eu nem quero excluir como se eu fosse pioneirista, ou pioneiro, perdão, nesse aspecto, mas com certeza existiram alguma coisa ou outra, mas é algo assim, muito pontual. Então, escolher essa temática, escolher um autor desse, voltar para esse lugar, é dizer, olha, nós podemos fazer isso, não é só o cinema americano que faz suspense, mas o teatro pode produzir um teatro suspense, o teatro goiano pode fazer um teatro suspense.
e pode ser apresentado em qualquer lugar do mundo e ser identificado em qualquer lugar do mundo. Hoje nós tivemos a estreia, né? Falar agora após a estreia, com presença de pessoas de outro país, da França assistindo. Já tive a oportunidade de apresentar em outros países de língua espanhola e nesses lugares apresentei em espanhol e em português. E era interessante que quem assistiu em espanhol foi assistir em português e achou legal assistir em português. Muitos achavam melhor assistir em português, porque a gente tem uma linguagem, uma musicalidade própria do idioma. E é claro que quando eu adapto, eu penso em um idioma, por exemplo, se eu falo nunca mais, olho maldito. E essa musicalidade do nevermore, o nevermore, o nunca mais, nem é do português, é do norte-americano, é do inglês norte-americano, que é de onde o Allan Poe vem, e tentei traduzir um pouco do que seria essa musicalidade norte-americana para o português, e quando eu vou para o espanhol, por exemplo, é nunca mais, oh maldito, muda muito. Ou agora no francês, que é plus jamais, l'il me dit. Eu tenho que entender que isso muda inclusive a minha composição de personagem. Isso muda a composição do espetáculo como um todo. Então também tem que entender que há uma lógica estética que eu preciso seguir. Tento colocar uma palavra ou outra, porque o espetáculo ele tem um jogo, assim como o texto do Allan Poe. Eu tenho sempre que voltar que isso é uma coisa que não é só uma escolha do ator ou da adaptação dramática, mas se não, uma escolha do próprio autor. E quando eu faço adaptações dramáticas de textos clássicos, eu tento me basear no que o autor faria se ele se colocasse nessa posição de dramaturgo. Ou seja, se o Allan Poe estivesse nessa posição dramaturgo, ele queria manter-se, na minha cabeça, claro, dialogando no meu sonho com ele, como quase um esquizofrênico. Com o Allan Poe, eu fico pensando, Allan Poe, é assim então vamos, é assim, nós vamos fazer assim então. Vou tentar manter essa estética que eu acho que é a estética dele. E aí sigo esse padrão de que é ter a liberdade de comunicar. Como ele tem, é claro que na literatura, eu escrevo pensando, alguém vai ler, eu tenho um interlocutor. Depois de escrito, a obra está acabada. O teatro é a obra da efemeridade, é o momento. Cada obra é única. Nunca mais vai acontecer, por mais que eu repita, e a gente vai fazer aqui 21 vezes, se a pessoa for assistir a mesma pessoa 21 vezes, ela vai ver 21 peças diferentes, mesmo contando a mesma história. Porque eu vou querer dialogar com o público. Como eu imagino que se o Allan Poe fosse escrever o mesmo texto 21 vezes ou 200 vezes que fosse, ele escreveria todas as vezes completamente diferente, porque ele sabe que há um interlocutor do outro lado. E é isso que eu penso. Então, por exemplo, eu brinco com o francês, com algumas palavras, porque eu sei que meu interlocutor é francês, então eu jogo com isso. Então, um momento eu brinco, como é que eu diria essa palavra em francês? Cauteloso. Prudence. Ou seja, quero jogar. Eu quero fazer com que o espectador, assim como o Allan Poe fazia com o seu leitor, que ele seja cúmplice, que ele se sinta coautor da obra. Ele se sinta um elemento muito participante. E é nisso que eu acho que o teatro tem, né, efemeridade. E claro, a obra tem... A leitura teatral, diferente da leitura dramática, ela não é uma leitura horizontal, em que a gente faz uma leitura dos signos que estão postos. Os signos teatrais, eles são sobrepostos, ou melhor dizendo, são justapostos. Estão um sobre o outro. Então eu tenho os signos que são as palavras, o verbo, mas eu tenho as ações físicas, eu tenho a trilha sonora feita pelo Lino, que comunica muito. Eu tenho uma iluminação que eu desenho, mas que é operado por outra pessoa, que comunica muito. Eu tenho figurino, eu tenho cenografia. Então são muitas linguagens que estão comunicando e jogando entre elas. Então tem uma potência de leituras de signos que fazem com que a palavra, que é fundamental para Allan Poe, torne-se um dos elementos que comunicam. Então nós temos aqui uma potência que faz com que as leituras possam ser cada vez mais amplas para a obra. Bem, gente, essa conversa poderia, né, se prolongar aí infinitamente, né, até o fim de nossas vidas, né, porque nós somos infinitos, então ser finito em alguma medida, mas é preciso encerrar justamente por uma questão de algoritmos, de plataforma, YouTube precisa de tudo isso, mas fica aí mais uma vez, né, esse fio, né, essa isca para que a gente vá mais em busca de arte, que ainda é um dos poucos elementos que possibilita uma sanidade humana, não vou nem dizer sanidade mental, mas sanidade humana em meio a tantas mudanças, tantas transformações, né, tantos sustos que a gente tem vivido, tem sofrido. Quero aproveitar, inclusive, a ocasião, João, também, né, para desejar a você e a companhia merda, não vou desejar sorte, vou desejar merda, né, que vem de uma tradição, né, de público,
de visibilidade, de credibilidade, de reconhecimento, né? Porque a gente fala tanto de artistas do passado que não tiveram o reconhecimento devido em vida, tem póstumo, e os artistas da contemporaneidade não estão recebendo os devidos reconhecimentos no seu tempo, né? Também estão ficando pro póstumo. Então que a gente mude, que a gente consiga mudar isso, né? Consiga. E eu queria aproveitar a ocasião, né, para agradecer o seu aceite ao convite e também abrir para você a palavra, para você falar um pouco com o público do canal de Docéia, de repente convidá-los, incitá-los, instigá-los, provocá-los, o que você preferir. Mas deixe uma mensagem para aquele e aquela que está te vendo e te ouvindo agora. Bom, primeiro agradecer porque gosto mais da Alan Poe, porque depois que eu te conheci a gente aprofundou ainda mais. Você foi importante nos outros 2 espetáculos, participou conosco, fez supervisão literária e dramatúrgica das outras 2 obras, e isso fez com que a gente aprofundasse e trouxesse elementos suplementares à obra, principalmente do feminino, que eram presentes no Alan Poe, mas um pouco presentes. Nós temos que mais uma vez entender o momento em que ele está, etc e tal, e o momento em que nós estamos, de uma afirmação da presença feminina. E aí as 2 outras obras têm uma mulher como protagonista, que é o Gato Preto, uma inversão, e temos uma mulher como diretora no William Wilson. E acho que isso tem muito dessa influência que você traz e como nós precisamos, claro, dessa questão do feminino presente aí para mudar a visão tanto da arte quanto o que a gente tem do mundo. E dizer que a melhor forma da gente valorizar a arte ou da gente dizer que gosta de arte ou que tem tudo de arte é usufruir ela. É ir ao teatro, é acompanhar canais, é ler livros. Alan Poe, você pega um livro, nossa, tem tantas páginas. Você lê, sei lá, 30 contos do Alan Poe com tranquilidade em uma tarde, porque é muito tranquilo de ler. É gostoso. A gente, como esse tipo de autor, a gente entra e mergulha e a gente vai sempre querer mais. E o bom da arte é isso. A gente se transforma. É o famoso corte no olho do cão andaluz. A gente ganha uma nova visão do mundo e a gente tem a possibilidade de, se a gente não transforma a humanidade, porque a gente já falou sobre isso, que não está aqui no canal, a arte não transforma a humanidade, mas transforma a humanidade que existe dentro de cada um de nós. E se a gente se transformar com a arte, enquanto transformar a nossa própria humanidade, a arte já cumpriu o seu papel, que é o mais importante. Então que a gente se transforme artisticamente e se transforme, antes do que mais nada, se transforme como seres humanos, que é isso que o mundo precisa hoje. Eu acho que eu poderia até parafrasear um pouco a Bell Hooks, que é uma filósofa que eu tenho lido muito. Ela não fala sobre a arte, ela fala sobre o conhecimento e a vida acadêmica, mas eu acho que eu posso pegar emprestado. Diria mais ou menos assim: a arte não é um paraíso, mas ela permite a criação de paraísos, né? Então, fico muito feliz de você deixar esse recado para o nosso público que acompanha e os que acompanham o canal de Docéia, porque essa galera que tá aqui, essa galera tá interessada em arte, em artistas, em pessoas falando sobre o poder humanizatório da arte, que eu acho que ainda é o que nos resta, né? Depois de 2 anos de Leviatã, de peste, de praga, e esses próximos caminhos de incertezas, né? O que nós vamos fazer? Sim. A gente vai sobreviver como? Da melhor maneira possível e com arte. Com certeza. E a gente precisa de pessoas que façam arte. Precisamos de pessoas jovens que façam arte. Com certeza. O mundo precisa do jovem que faça arte. Bem, gente, é isso. Eu agradeço a vocês que acompanharam a gente aqui até o fim. Mais uma vez, João, te agradeço também. Desejo aí muita luz solar nessa nova trajetória, né? Em outras paragens do Ocidente. Que você consiga se comunicar com outras culturas para além das fronteiras. Nós estamos aqui acompanhando e queremos ver essa constelação brilhar em diferentes lugares. Gente, muito obrigada. Muita poesia, muita literatura, muito teatro, muita arte para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijos. Cantando pela França. Ai, será que vem? Nossa, puxa, também, ó. Eu pedi o steak mesmo. Aí, gostou?
Tchau.